Seguindo nossa conversa, hoje a gente entra numa questão que gera bastante debate, né? Como é que a pesquisa sobre inteligência, que fala de diferenças individuais, de genética, até de médias diferentes entre grupos, como isso conversa com a ideia de uma sociedade mais igualitária? Muita gente teme que essa ciência possa, sei lá, atrapalhar essa busca. Então vamos tentar desembrulhar isso. A gente pode olhar para três tipos de igualdade que sempre aparecem nessa discussão: a de resultados para cada pessoa, a de resultados entre grupos e aquela igualdade básica perante a lei. Exato. E acho que o ponto-chave para começar é entender que a pesquisa ela não cria essas ligações, sabe? Entre QI, gene, sucesso na vida, essas coisas. Ela só descreve correlações que já existem. O importante mesmo é separar o que a ciência descreve, o que é dos nossos objetivos como sociedade, daquilo que a gente acha que deveria ser. Perfeito. Começando então pela igualdade de resultados individuais. Como é que as diferenças de inteligência, do fator G, entram na história de vida de cada um? Olha, os dados mostram uma conexão bem clara sim. Um QI mais alto geralmente está ligado a resultados melhores em várias áreas. E o contrário também acontece. Um QI mais baixo se correlaciona com mais dificuldades. E a genética comportamental mostra que tanto o QI quanto o status socioeconômico têm um componente genético que ajuda a explicar as diferenças entre as pessoas. Inclusive, já se fala em influências genéticas que afetam os dois. Isso reforça aquela preocupação de que a desigualdade pode ser meio herdada, né? É curioso. Em sociedades com mais oportunidade, onde o ambiente limita menos, tipo menos pobreza extrema, mais acesso à educação, a influência da genética nas diferenças de QI, o que a gente chama de herdabilidade, costuma ser maior. Peraí, maior. Mas isso não seria o contrário do que se espera? Parece contraintuitivo, né? Mas pode ser um sinal de que as barreiras ambientais estão caindo, permitindo que o potencial genético de cada um se expresse mais. Então, paradoxalmente, uma alta herdabilidade poderia indicar mais justiça social, não menos. E, bom, a gente já tem políticas como imposto progressivo que tentam diminuir a ligação direta entre o G e a recompensa financeira, né? Faz sentido? E aquela ideia de usar dados de QI ou genéticos para intervir, ajudar quem precisa mais. Isso não é meio perigoso? É super delicado, claro. Mas a possibilidade teórica existe. Usar essa informação para identificar quem talvez precise de mais apoio mais cedo. O foco seria promover a equidade, não o contrário. Mas, sim, é um debate complexo. Certo. Vamos para o ponto que talvez seja o mais espinhoso. As diferenças médias de QI que aparecem entre grupos populacionais, tipo raciais ou étnicos. Aí o debate esquenta mesmo, né? Quais são as consequências disso na prática? Sem dúvida. É o ponto mais sensível. A consequência matemática é direta. Se você tem dois grupos com médias diferentes num teste usado para selecionar pessoas para faculdade, para emprego, qualquer nota de corte que você usar vai acabar selecionando proporções diferentes de cada grupo. Fica difícil ter uma representatividade proporcional exata se o mesmo critério vale para todo mundo. Os dados mostram bem isso, como a composição do grupo selecionado muda dependendo da nota de corte. E como é que se lida com esse dilema na prática? Quais são as saídas? Olha, tem algumas estratégias, mas nenhuma é simples. Uma é tentar usar testes que não dependam tanto do fator G, se outras habilidades forem mais importantes para aquilo. Outra coisa é investir pesado em recrutar e dar suporte extra para grupos que estão subrepresentados. E tem, claro, a opção de mexer nos critérios de seleção, cotas, ação afirmativa. Mas aí entram outras questões, né? Exatamente. Questões legais, em alguns lugares, como nos Estados Unidos, isso pode ser ilegal. Tem a resistência da sociedade e também o risco de criar disparidades de desempenho lá na frente. Tem aquele estudo famoso do Sender, com estudantes de direito nos Estados Unidos, que indicou que alunos admitidos por ação afirmativa com notas iniciais mais baixas tiveram, na média, mais dificuldade no curso. É um dado que complica a discussão. De aquelas tentativas de ignorar a pesquisa de inteligência, tipo usar só teste não verbal para programas de superdotados, achando que vai aumentar a diversidade. Ou aplicar aquela regra dos 45. Pois é.
Muitas vezes, essas abordagens não dão o resultado esperado, e a compreensão das diferenças no fator G poderia talvez ter ajudado a prever isso. Ignorar a ciência nem sempre ajuda. Entendi. Mas voltando à preocupação inicial. Tudo isso, essa pesquisa toda sobre diferenças, ela ameaça a ideia fundamental de igualdade perante a lei. Direitos iguais para todos. Não, de jeito nenhum. E essa é uma confusão muito perigosa que precisa ser desfeita. A igualdade de direitos, o princípio de não discriminar ninguém, isso é uma questão moral e legal. Está nas constituições, nos nossos valores. Não depende da ciência provar que todos os grupos são idênticos em todas as habilidades cognitivas. Quer dizer, nossos direitos não podem depender do resultado de um teste de QI, certo? Exatamente. Imagina basear direitos fundamentais numa crença científica que pode mudar. E se a ciência continuar mostrando diferenças médias? Os direitos não podem ficar reféns disso. São princípios éticos. E, aliás, a própria pesquisa reforça por que tratar as pessoas com base em estereótipos de grupo é ruim e ineficiente. Usar o QI individual de uma pessoa para prever alguma coisa é comprovadamente mais preciso do que usar a raça dela, por exemplo. O material até dá números. 94,2% de acerto prevendo diferenças individuais com base no QI, contra 76,0% usando só a raça no mesmo cenário hipotético. Ou seja, a ciência, na verdade, apoiaria a ideia de olhar para a pessoa, para o indivíduo e não para o grupo a que ela pertence? Isso. Avaliar as pessoas pelas suas características relevantes, não por médias de grupo que podem nem se aplicar a ela. Então, para a gente amarrar, a relação entre pesquisa de inteligência e igualdade é bem mais complexa do que parece. Ignorar a ciência não parece ser o caminho para combater a desigualdade. Talvez entender melhor esses dados possa ajudar a criar estratégias mais eficazes, mas sem deixar que a ciência dite o que é certo ou errado em termos morais ou legais. Perfeito. E fica uma reflexão importante, né? Já que a gente sabe que existem diferenças, tanto individuais quanto, em média, entre grupos, e que elas têm causas complexas, incluindo a genética, como é que a sociedade pode usar esse conhecimento de forma positiva? Não para justificar as desigualdades que já existem, mas talvez para criar sistemas na educação, no apoio social, que ofereçam oportunidades mais justas para todo mundo, reconhecendo essas diferenças e, quem sabe, até tentando compensar algumas desvantagens de partida. É um desafio enorme.